Olá, vamos ao nosso estudo de língua portuguesa de hoje, da página 159 a 161, período composto por subordinação e tipos de orações subordinadas. Então, antes de adentrarmos ao assunto específico de hoje, orações, tipos de orações subordinadas, recordemos o conceito de orações coordenadas, para que possamos comparar os dois e entendermos melhor cada um. Então, se você tiver, por exemplo, o período, ele estudou bastante, portanto, vai fazer boa prova. Então, você observa que nós temos dois verbos, o verbo estudar e a locução verbal vai fazer, constituindo, então, o período, fazendo com que o período seja constituído de duas orações. E quando você separa as orações, primeira, ele estudou bastante. Segunda, vai fazer boa prova, você vê que elas não estão ligadas sintaticamente. Uma oração estar ligada sintaticamente com a outra significa que você vai usar uma oração para completar o sentido da outra, de um nome da outra, de um verbo, e nesse caso aqui não está acontecendo isso. Então, é quando você diz que essas orações são independentes entre si, e nós vamos classificar o período composto por você ter localizado duas orações ou mais no período, aqui foram duas, e por coordenação, porque você analisou as orações e não percebeu, não constatou dependência de uma em relação à outra. Então, elas não são dependentes, elas são independentes. Por isso, o período é composto por coordenação. E se o período é composto por coordenação, lógico que eu tenho que chamar, então, as orações de orações coordenadas. Então, eu tenho a primeira oração, que é coordenada, a segunda também é oração coordenada, e nós sabemos que quando elas são coordenadas, ainda poderemos acrescentar a denominação de sindéticas ou assindéticas, havendo ou não o síndeto, a conjunção presente na oração. Na primeira, você não vê conjunção, você tem ele, que é pronome pessoal, estudou, que é verbo, e bastante, que é um advérbio. Então, não existe conjunção na primeira oração, então você a chama de assindética, porque ela é uma coordenada sem conjunção. E a segunda, você já vê o portanto relacionando as duas orações no período, então é o síndeto. Então ela tem síndeto, então ela é coordenada sindética. E já sabemos que um portanto traz ideia conclusiva para o período, então essa oração é coordenada sindética conclusiva. Ótimo, aí é só para você recordar o conceito de coordenação, para que você veja que uma oração não está ligada sintaticamente à outra. Aí nós temos a coordenação, que é o oposto do que nós vamos ver agora na subordinação. Veja este outro exemplo. Os professores pediram que os alunos estudassem. Então, você observa que nós temos dois verbos neste período. Nós temos o verbo pedir e o verbo estudar. Então, dividindo o período nas suas orações, em torno do verbo pedir, nós temos a sentença, os professores pediram. E em torno do verbo estudar, os alunos estudassem. Aí logo você observa que se nós interrompêssemos o período que impediram, colocássemos ponto final, os professores pediram ponto final, você já ia fazer pergunta, pediram o quê? Quem pede, pede algo. Então, pediram o quê? Então, só de você fazer essa pergunta dentro dessa primeira oração, já está dizendo que a outra oração vem completar esse verbo dessa primeira oração. Então, pronto, instalou-se ali a ideia de subordinação, ou seja,
que a segunda oração está sintaticamente ligada à primeira. Aí, então, eu vou classificar este período como período composto, estou vendo duas orações, e por subordinação, porque você já não concorda em parar e colocar ponto final aqui depois de pedir. Tem que continuar para dar sentido a essa primeira oração. Então, você tem uma oração complementando o sentido da outra. Então, elas estão sintaticamente relacionadas. Existe uma relação de dependência entre uma e outra. Aí é subordinação. E quando falarmos em período composto por subordinação, então você vai ter ali uma oração principal e a oração subordinada. Então agora nada de coordenada, acabou isso aqui. Aqui não teve coordenação, só subordinação. Então essa primeira oração, não porque ela é a primeira, mas porque é ela que está precisando de uma outra para lhe completar o sentido. Então esta você chama de oração principal. E aquela que veio acrescentar um sentido a essa, aquela que veio completar, esta é que é subordinada, certo? Então, pronto, aí você identificou, você seguiu os passos para você identificar uma oração subordinada no período. Agora, saibamos que nós temos 3 tipos de orações subordinadas. Então, vamos a eles. Os 3 tipos de orações subordinadas que nós temos são orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adverbiais. Vamos começar pelas adjetivas. Já sabemos, quando nós estudamos pronomes relativos, já ficamos sabendo ali para que nós estamos aprendendo pronome relativo. Entre outras coisas, porque eles introduzem uma oração adjetiva. Então, quando nós chegássemos aqui em oração subordinada adjetiva, a primeira coisa que nós temos que lembrar é saber reconhecer um pronome relativo na oração. Porque se eu não souber reconhecer um pronome relativo, eu não vou conseguir chegar à oração adjetiva que é introduzida por ele. Então, ótimo, nós sabemos que pronome relativo são várias palavras que serão pronomes relativos, porém o que é mais utilizado é o que, mas como o que pode ser outras coisas também, pode ter outras classificações, então nós vamos ter que aplicar a substituição, por exemplo, qual, a qual, né, os quais ou as quais. Se couber essa substituição, então estarei diante de um pronome relativo. Por exemplo, haverá aulas de reforço para os alunos que têm dificuldade em leitura. Então, você observa que nós temos o verbo haver e nós temos o verbo ter. Então, eu tenho 2 orações. Primeira oração, haverá aulas de reforço para os alunos. Esta é uma oração. Tem dificuldade em leitura, é a outra oração. Ótimo. Intermediando, ligando, conectando as duas, você tem esse que poderia substituir por aulas de reforço para os alunos, os quais têm dificuldade em leitura. Ótimo. Só de você falar os quais no lugar do que, então você está dizendo que este que é um pronome relativo sem a menor dúvida, certo? Então, se você identificou aqui um pronome relativo, você acabou de identificar uma oração, porque tem o verbo, subordinada, porque você está vendo que ela está intimamente ligada a um nome da principal, alunos que têm dificuldade em leitura. Ou seja, ela está caracterizando o nome lá da oração principal. E eu preciso dessa característica para completar o sentido da primeira oração. Haverá aula de reforço para os alunos, tudo bem, já dava até para você entender, mas sem essa primeira oração, a segunda não vai ter sentido. Então, eu preciso das duas, mesmo que elas não estejam. Que você fala assim, pelo menos a primeira eu posso isolar e ela tem sentido completo sozinha. Sim, mas a segunda só vai ter sentido junto com a primeira, certo? Então, aí ela está sintaticamente dependente da outra, ela é subordinada, e como ela foi introduzida por um pronome relativo, você diz que ela é subordinada adjetiva.
Então, pronto. Primeiro fator, saber identificar as orações subordinadas. E a adjetiva sempre virá introduzida por um pronome relativo. Agora, quando é que eu vou dizer que a oração é subordinada substantiva? Você vai ter esse macetezinho aí, ó. Se você puder trocar a oração por isso, disso ou nisso, quer dizer, é o isso, mas às vezes um nome ou um verbo dado período vai exigir preposição de mais isso, dá disso, ou vai exigir preposição em mais isso, dá nisso, certinho? Então, por isso, nós estamos falando que pode ser isso, ou disso, ou nisso, dependendo da palavra que ocorrer na oração. Então, veja esse exemplo. Joana queria um carro. Aqui você vê apenas o verbo querer. Então, eu tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração, eu tenho um período simples e quando eu tenho período simples, eu tenho unicamente uma oração, absolutamente uma, então eu chamo de oração absoluta. Ótimo. Agora analisemos esse período simples. Quem é que queria? Perguntando antes do verbo, eu identifico o sujeito. A resposta é Joana. É Joana que queria, então Joana é o sujeito. Tirou-se o sujeito, tudo que resta na oração é o predicado. E querer é uma ação, então o predicado é verbal. Mas quem quer, quer algo, então o verbo é transitivo. Esse algo é um carro que veio complementar o verbo sem auxílio de preposição, porque um é artigo indefinido e carro é substantivo. Ora que eu digo, então, que o verbo é transitivo direto e um carro é objeto direto. Ok, mas eu poderia fazer essa mensagem em um período composto e não período simples, como percebemos nesse aí. Desta forma, Joana queria, pronto, já coloquei uma oração, porque já coloquei o verbo querer, que você já sabe que é transitivo direto, porque quem quer, quer algo, e a Joana queria algo. Joana queria o quê? Aí você poderia dizer, tanto você pode responder, ó, que o pai lhe desse um carro. Então, você não respondeu simplesmente um carro. Você colocou, queria que o pai lhe desse um carro. Então, aqui tem o verbo dar. Então, aqui tem outra oração. Então, aí eu tenho um período composto por duas orações. Quando eu vou analisar esta oração que veio introduzida pelo que eu não posso falar o qual, Joana queria o qual o pai lhe desse um carro, não posso falar o qual, então esse que não é pronome relativo, então esta oração aqui não é oração adjetiva. Mas eu posso substituir esta oração pelo pronome demonstrativo isso. Joana queria isso. Isso que? Que o pai lhe desse um carro. Então, isso entra na história só como um macete, a tabelinha, a regrinha para que você constate que se coube o isso aí, a Joana queria isso. É porque este que aqui vai ser classificado como conjunção e não pronome, é subordinativa, porque eu estou introduzindo uma oração no período que vai completar o sentido do verbo da outra oração. Porque quem quer, quer algo. Queria o quê? Que o pai lhe desse um carro. Então, essa segunda oração está sintaticamente ligada, sintaticamente dependente, né? Ligada a um termo da oração principal. Então, uma depende da outra para ter sentido completo, para fazer sentido o período. Aí, então, se eu pude colocar isso, porque esse que já vi que não cabe o qual no lugar, então a conjunção é subordinativa integrante. E quando eu percebo isso, que eu tenho uma conjunção subordinativa integrante, eu sei que eu tenho uma oração subordinada substantiva. Vamos entender porquê do nome substantiva. Você vê que esta oração, que o pai lhe desse um carro, é a mesma coisa de falar simplesmente um carro. Joana queria um carro. Então, Joana queria que o pai lhe desse um carro.
Então, aqui na primeira oração do período simples, o núcleo do objeto direto, carro, é um substantivo. E esta oração, que o pai lhe desse um carro, então está correspondendo a um substantivo, ou seja, ela poderia ter sido representada apenas por um substantivo. Então, por isso ela se chama oração subordinada substantiva. Mas você não precisa fazer esse processo de observar que ela poderia ser substituída apenas por um substantivo, basta que ela possa ser substituída pelo isso, e você sabe que está diante de uma conjunção integrante, ou uma palavra que está fazendo o papel de conjunção integrante, e aquela oração é subordinada substantiva, e pronto, e acabou, certo? Aí depois, os nomes que nós vamos dar para a substantiva, e o nome e o sobrenome dela, depois nós vamos ver, observando isso. O que essa oração veio fazer? Veio completar o verbo da oração principal. Isso, porque aquela que foi completada pela outra é a oração principal. A que veio completar é que é a subordinada. Então, ela veio completar o verbo. Então, claro que essa oração está funcionando como complemento verbal. Complemento verbal é objeto direto ou indireto. O indireto traz preposição, aqui não trouxe preposição. Então, eu tenho uma oração subordinada fazendo o papel de um objeto direto dentro do período, certo? Mas agora não é hora ainda de classificar, é hora só de reconhecer os tipos de orações subordinadas. Então, já reconhecemos a adjetiva, que é introduzida por pronome relativo. Acabamos de reconhecer quando ela é substantiva, que ela poderá ser substituída pelo isso, e agora passemos às subordinadas adverbiais. Então, se ela é chamada de oração subordinada adverbial, é porque ela vai funcionar na oração como um adjunto adverbial. E nós sabemos que nem sempre o adjunto adverbial é necessário na oração. Às vezes ele pode ser dispensado, que a oração tem sentido. Então, isso é muito bom a gente já entrar sabendo, porque senão você já logo olha para o período e fala assim, ó, irei à praia logo cedo. Aí você pode falar, pronto, ponto final, já tem sentido completo. Então, aqui são orações coordenadas que tem no período. Não, nós temos que analisar o seguinte. Se ela é adverbial, é porque ela funciona como adjunta adverbial. Então, quer dizer, mesmo que às vezes ela possa ser dispensada no período, que a outra oração tem sentido sem ela, você tem que observar que ela vai acrescentar uma circunstância, uma informação a mais àquela outra oração, fazendo esse papel de adjunta adverbial. Então, de qualquer forma, se ela acrescenta uma circunstância para o verbo da oração principal, então ela vai ter a noção, ela vai ter a classificação de oração subordinada. Assim, irei à praia logo cedo, se não chover. Você observa que esse se não chover foi dito para reforçar esse ato de ir, no sentido de que às vezes você não vá. Você está pondo uma condição, se não chover. Então, são duas orações, uma com o verbo ir, outra com o verbo chover. E a segunda está indicando a circunstância em que a ação de ir poderá acontecer, né? Só se não chover. Então, ela está relacionada não para completar o sentido da principal, mas para acrescentar uma informação, uma circunstância. E o que faz isso? O que está fazendo isso? É uma oração. Então, a ideia de circunstância está ligada a advérbios, mas isso daqui é uma oração, então é uma oração adverbial. E ela não vai ter sentido sozinha, se não chover. Se não chover, o quê? O que vai acontecer? Então, ela sozinha não tem sentido, ela tem sentido quando você diz junto com a outra. Então, sim, ela é uma oração porque tem verbo, sim, ela é subordinada, e sim, ela é adverbial porque primeiro, você não pode aplicar nem isso, olha, irei à praia logo cedo, isso. Não cabe o isso. Então, ela não é substantiva. Você não pode falar o qual, então esse se não é pronome relativo, então ela não é adjetiva. Então, só tem 3 tipos de orações subordinadas.
adjetiva, substantiva e adverbial. Você excluiu a possibilidade de ela ser substantiva quando não pôde colocar o isso. Você excluiu a possibilidade de ela ser adjetiva porque ela não veio com pronome relativo. O se nunca é um pronome relativo. Então, só sobrou para que ela seja subordinada adverbial. E sim também, em geral, quando a oração subordinada é adverbial, em geral, a oração principal tem sentido completo, sozinha, viu? Então, você tem que ler as duas e observar que, pelo menos, a subordinada só vai ter sentido dita junto com a principal, ok? E se você olhar de cara só a principal, você já vai querer classificar o período como coordenação e não é. É período composto por subordinação. Não percebeu nada. Ótimo, eu posso até entender que ele não percebeu nada. Ótimo. Embora estivesse atento. Bom, embora estivesse atento, você vê que está intimamente ligado ao fato de perceber ou de não perceber alguma coisa, certo? Então, estava atento. Então, é lógico que a ideia aqui é de uma contradição. Esse nome concessivo aí, nós podemos trocar por contradição, assim, aplicar a ideia de contradição para você entender bem. E lembrar que quando você tem a ideia de contradição, o nome oficial é concessiva. Mas como é que eu percebo a contradição aqui? Olha, se ele está atento, quem está atento, a gente espera que vai perceber tudo. E ele não percebeu, essa pessoa não percebeu. Então, quer dizer que aconteceu o contrário do que se esperava. Então, não percebeu nada, embora estivesse atento. Tudo bem, não percebeu nada é uma oração com o verbo perceber e estivesse atento com o verbo estar. E o embora está relacionando as duas orações, então é a nossa conjunção. E você observa que esse embora estivesse atento só faz sentido dito junto com não percebeu nada. Então, embora estivesse atento, não percebeu nada, embora estivesse atento. Veja que também eu estou podendo trocá-la de lugar. Esse é mais um fator que ajuda a gente perceber que aquela oração é subordinada adverbial. Porque como ela tem valor de adjunto adverbial, já estudamos que o adjunto adverbial pode vir em qualquer lugar da oração. Pode vir no lugar comum, é no final do período, mas ele pode vir no início do período, no meio, né? Não tem problema. Então, esse é mais um fator que ajuda você a ter certeza que aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial. Eu não posso colocar isso, não percebeu nada isso, não tem sentido, e nem embora é pronome relativo. Então, excluiu possibilidade de substantiva, excluiu possibilidade de adjetiva, sobrou para ser adverbial. E a última, trabalha como um condenado. Aqui nós temos que observar, antes de analisarmos a ideia de subordinação dela, analisemos que aqui eu tenho o verbo trabalhar e aqui eu não tenho verbo. Ah, mas não existe oração sem verbo. Realmente não existe, mas às vezes ela vem sem o verbo, especialmente quando ela tem valor comparativo, porque em geral o verbo desta oração, que nós vamos chamar de comparativa, é o mesmo da primeira. Então você não precisa repeti-lo, que o contexto já diz para você que é o trabalho de novo. Quer ver? Trabalha como um condenado trabalha. Só que você não precisa falar, trabalha como um condenado trabalha. Então, a pessoa entende. Então, o verbo está implícito na segunda oração. É um tipo de oração que pode vir com o verbo implícito. Então, tem que tomar muito cuidado, porque um período como esse, se você olhar secamente para o período, você fala, só tem um verbo, então é período simples. Não. O período é composto por duas orações, embora a segunda oração esteja com o verbo implícito, ele está oculto, ele não apareceu, mas a gente sabe que é o mesmo da primeira oração. Ótimo, então entendemos isso, primeiro fator. Segundo, trabalha. Pronto, já entendi, tudo bem. Agora, como um condenado. Só faz sentido eu falar isso. Se eu falar só como um condenado. Como um condenado? O que é isso? O que está dizendo? Não tem sentido. Mas não, é que trabalha como um condenado. Ah, agora fez sentido. Então, você observa que esta segunda oração só tem sentido quando você diz junto com a primeira. Então, a primeira é a oração principal e esta é a oração subordinada. Você está vendo que esse como não é
um pronome relativo, porque pronome ele teria que ter um nome anterior para ele estar relacionado a ele, não é o pronome relativo, então pronto, ela não é adjetiva. Não posso colocar isso, trabalha isso, não faz sentido, trabalha isso, então não é substantiva. Só existem três, adjetiva, substantiva e adverbial. E eu ainda poderia mudá-la de lugar, ó, como condenado, vírgula, trabalha. Então, trabalha como um condenado trabalha. Ótimo. Então, aí você já sabe como fazer para identificar no período composto se ele é por coordenação ou se ele é por subordinação. Se ele é por coordenação, você se lembra que as orações podem ter ou não síndeto, daí vai ser coordenada sindética ou assindética. Se você viu que é subordinação, você precisa saber classificar a oração subordinada. Se ela é adjetiva, substantiva ou adverbial. Então, vamos fazer algumas questões para nós praticarmos essa noção aí. O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos fatos. O que está destacado é que fala a mesma coisa. Então, você observa que eu tenho duas orações aqui. Eu tenho o verbo falar e eu tenho o verbo alterar. Então, a primeira oração, ela está dividida. Uma oração se colocou no meio da outra. Então, aqui uma oração é: o número de pessoas não é capaz de alterar o mundo dos fatos. A outra oração é: fala a mesma coisa. Quem é que fala a mesma coisa? Esse número de pessoas, certo? Então, ótimo, esse que está retomando esse número de pessoas, né? Ou seja, essas pessoas. Então, o número de pessoas, o qual, ou seja, o número o qual fala a mesma coisa, pronto. Só de eu falar o qual, eu já sei que esse que é pronome relativo. E pronome relativo sempre traz para o período uma oração subordinada adjetiva. Então, essa oração destacada é subordinada substantiva. Tem o valor de uma disjunta de nominal porque ela está relacionada a um nome, dando uma característica, caracterizando esse nome. Número de pessoas, pessoas que falam a mesma coisa, certo? Então, caracterizou essas pessoas aí. Na segunda questão, você tem um trecho e depois nós vamos analisar a palavra que está na linha 2 desse trecho. Então, vamos lá. Estudos sobre promoção de saúde têm apontado que a aquisição de qualidade de vida, então é isso aqui que nos interessa. Estudos sobre promoção da saúde têm apontado que a aquisição de qualidade de vida, vamos lá para o que. Esse que, eu posso falar o qual? Estudos sobre a promoção da saúde têm apontado qual a aquisição de saúde, jamais você pode falar o qual aqui. Fica totalmente incoerente. Então, você já sabe que essa oração não é adjetiva. Vamos ver se eu posso colocar isso aqui, ó. Estudos sobre promoção da saúde têm apontado isso. Isso o quê? Que a aquisição de qualidade de vida engloba aspectos... o isso ficou bom. Então, você já sabe que se você pode colocar isso para substituir a oração que este que aí, aqui, está introduzindo, então este que é uma conjunção subordinativa integrante. E conjunção subordinativa integrante traz para o período uma oração subordinada substantiva. E quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, ela pode funcionar como um sujeito da principal, como um objeto da principal. Então, vamos ver o que o enunciado diz. Diz que ela está funcionando como complemento direto de tem apontado. Complemento direto é a mesma coisa de falar que é um objeto direto, ou seja, aquele que vem sem preposição. Então, tem apontado. Os estudos têm apontado. Quem aponta, aponta algo. Tem apontado o quê? Que a aquisição de qualidade, então você tem uma locução verbal aqui. O verbo apontar é transitivo direto, porque quem aponta, aponta algo, e esse algo é
a aquisição de qualidade de vida. Então, certinho, este que nós analisamos, trouxe uma oração para o período que funciona como complemento direto de tem apontado, ou seja, está complementando o verbo dessa oração. Então, certo. E que elas não estarão sozinhas se optarem por uma carreira científica. O termo se introduz uma oração subordinada de valor adverbial. Então, está falando que a partir deste se aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial, certo? Então, o que é que eu faço para chegar a saber se é adverbial ou não? Eu excluo a possibilidade de ser adjetiva e de ser substantiva. Então, para ser substantiva, tem que colocar isso. E que elas não estarão sozinhas, isso. Impossível. E que elas não estarão sozinhas, o qual optarem, impossível de novo, além do mais, eu sei que o se, não existe se pronome relativo, certo? Então, ótimo. Não é adjetiva, não é substantiva, é adverbial mesmo. Agora, quando eu falo este se optarem por carreira científica, eu estou dando uma ideia de finalidade, de causa, de proporção, de condição ou de tempo. É lógico que é muito fácil você interpretar. Você vê logo que elas não estarão sozinhas se optarem por uma carreira científica. Ou seja, para que não estejam sozinhas, tem que optar por uma carreira científica. Então, isso aqui é a condição para não estarem sozinhas. Além do mais, eu poderia substituir esse se pelo caso. Elas não estarão sozinhas caso optem. Mudou a conjunção, às vezes tem que alterar a forma verbal. Mas é comprovado que se um se significa caso, ele é condicional, letra D. Acerca dos processos de coordenação e subordinação, analise as proposições a seguir. No trecho, é evidente que o discurso não é sempre correto. Uma oração subordinada desempenha a função de sujeito da expressão é evidente que introduz o enunciado. Então, você tem é evidente, já tem o verbo ser aqui. Então, já é uma oração. Que o discurso não é sempre correto. De novo, o verbo ser, outra oração. Então, a primeira oração é evidente. Algo é evidente. Então, você poderia falar, é evidente isso. Então, pronto, só de eu falar é evidente isso, eu já sei que essa oração é subordinada substantiva. E eu sei que uma oração subordinada substantiva pode ser, sim, sujeito ou objeto da oração principal. Então, eu vou na oração principal e faço essa pergunta antes do verbo. O que é evidente? Você vai falar isso. Mesma coisa de você escrever assim, ó. Isso é evidente. Então, ó, isso é evidente. O que é evidente mesmo? Isso. Então, esse isso funcionou como sujeito de é evidente. Então, este isso aqui, que está substituindo essa oração inteira, está aqui com o valor de sujeito sim, como disse o item 1. Então, o item 1 está certo. Então, eu já vou eliminar a letra D, que não trouxe o item 1. Antes de Galileu Galilei, a opinião pública acreditava, aqui eu tenho o verbo acreditar destacado, então aqui eu já tenho uma oração, a opinião pública acreditava. Só que você sabe que quem acredita, acredita em algo. Então, acreditava o qual a Terra era plana? Não dá certo o qual, então ela não é adjetiva. Acreditava nisso? A opinião pública acreditava nisso. Nisso o quê? Que a Terra era plana. Perfeito, deu certinho isso. Então, a oração é subordinada e é substantiva. Agora, o item está dizendo que esta oração aí, subordinada, substantiva, é o complemento da forma verbal destacada. Então, vamos ver, a forma verbal destacada é acreditava. Quem acredita, acredita em algo. Acreditava em quê? Nisso. Nisso o quê? Que a Terra era plana. Certinho. Esta oração aí, aqui, ó, que a Terra era plana, está completando o verbo acreditava. É justamente o que o item 2 disse, ele está certo. Já vou eliminar a letra C, que não trouxe o item 2.
A oração coordenada, falando que a oração é coordenada, já tem que levar aquela ideia, então ela é independente. Colocada no final do trecho. Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, sobretudo quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação. Está dizendo que esta oração que termina o período, mas é preciso ponderação, realça oposição que o autor pretende estabelecer entre as ideias apresentadas. Então, tem que reconhecer o benefício do movimento, principalmente em tempos sombrios, né, que o Estado excedia, mas é preciso ponderação. Quer dizer, tem que reconhecer isso aí, mas é preciso ser ponderado. Então, ótimo, o mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a gente sabe que traz sim ideia de oposição para o período. Então, está correto também a 3. E a B não trouxe a 3. Então, só estamos com A e E. E vamos resolver, decidir agora com o item 4. Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido. O autor emprega a coordenação, então ele está dizendo que ali eu tenho orações coordenadas para interligar as duas orações. Então é só eu separar as orações aqui. Ó. Primeiro o verbo resolver e o segundo é a locução precisa ser. Então, ótimo. Primeira oração. Se a educação não resolveu, parei, não teve sentido. O desvio precisa ser coibido. Então, o desvio precisa ser coibido tem sentido, mas esta primeira oração aqui, começada com o se, eu só entendo a razão dela quando eu digo a outra. Então, ela está subordinada a outra. Então, isso aqui não é coordenação. O item 4 está errado. Então, eu tenho que ficar com a letra A. 1, 2 e 3 apenas. Ok? Questão 5. Quando um paciente necessita de transplante e não possui um doador na família, esse cadastro é consultado. Foi estruturado por subordinação e por coordenação. Então, está dizendo que aqui eu tenho as duas coisas. Eu tenho oração coordenada e eu tenho oração subordinada. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é separar o período em orações. Então, eu tenho o verbo necessitar, eu tenho o verbo possuir e tem o verbo ser. Então, 3 orações, sim. Primeira oração é quando um paciente necessita de transplante. Pronto, quando o paciente necessita de transplante, o que acontece? Você já viu que está sem sentido, né? E não possui um doador na família e não possui. Eu sei muito bem que o E é uma conjunção coordenativa. Então, eu já sei que esta oração aqui é coordenada. Aqui há mistura. Então, aqui, ó, um paciente necessita de transplante e não possui um doador na família. Então, eu tenho oração subordinada sim. Aí, esse cadastro é consultado. Então, quando é que ele é consultado? Quando um paciente necessita de transplante. Aí você poderia falar dessa forma, nessa ordem, ó. Esse cadastro é consultado quando um paciente, aí agora continua do jeitinho que está lá, ó. Olha para você ver, ó. Esse cadastro é consultado quando um paciente necessita de transplante e não possui um doador na família. Se você colocasse nessa ordem, então você ia ver que esse cadastro consultado vai ser uma oração principal em relação à outra que veio com uma conjunção subordinativa. Então, a última é a principal. E tem principal como última classificação só na letra E. Então, você tem subordinada certinha, começou com um quando. Um quando é uma conjunção subordinativa. Então, começou com uma oração subordinada. Só que depois trouxe uma com valor coordenativo. Ela é, em relação a esta anterior, ela é coordenada, ela tem sentido. Ó. Um paciente necessita de transplante e não possui doador na família. Quer dizer, o paciente não possui doador na família. Ela tem sentido completo sozinha. Aí acontece, esse cadastro é consultado. Então, você observa que esse cadastro é consultado quando o paciente necessita de transplante. Então, esta
última oração é a principal, em relação a quando um paciente necessita de transplante. Então, essa que começou com quando é subordinada. Mas a que veio logo após é coordenada. Então, você tem subordinada, coordenada e principal. Tá vendo? A principal veio lá no final do período, ok? Para ficar mais fácil, a gente faz desse jeito aqui, ó. Começa, põe nessa ordem que você vê que ela é principal em relação a esta segunda. Então, essa segunda é subordinada. E depois essa outra que veio com E é a coordenada. Bom, por hoje é só. E não se esqueça de que você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Portanto, continue estudando. E até a próxima.